Nós vamos estudar um pouco hoje, ministrar um pouco sobre o segundo ofício de Cristo. Você bem sabe que nós temos levantado essa bandeira enquanto igreja. Na verdade, essa deveria ser a bandeira da igreja. A igreja não deveria falar mais nada senão Cristo. Não ensinar mais nada, somente Cristo. Entendendo que não só as Escrituras, mas a história, o universo, a criação, tudo que existe, sempre apontou para Cristo. Sempre irá apontar para Cristo. Logo, se você tem visitado igrejas, procurado igrejas, eu quero te dar uma característica, talvez essa ou qualquer outra. Procure uma igreja que fale sobre Cristo, que a centralidade seja a pessoa de Cristo. Inclusive que o louvor está de parabéns, continue cantando assim, sobre Cristo. Até porque se cantar qualquer outra coisa, eu paro o louvor no meio. E você sabe que eu tenho coragem, né? Eu sou escandaloso mesmo, eu paro no meio. Ainda bem que o pessoal do louvor aqui é tudo crente. Vamos continuar cantando sobre Cristo. Falar sobre Cristo. Viver a respeito de Cristo. Anunciar a respeito de Cristo. E eu gostaria de compartilhar com você sobre esse segundo. Nós vimos aqui, nessa série, que o verbo é divino. Nós vimos nessa série que o verbo também é humano. Nós vimos nessa série que ele é o profeta anunciado, prefigurado no Antigo Testamento. E agora nós vamos ver o outro ofício, o segundo ofício dele. E você vai perceber então por que a nação de Israel é assim. Por que o povo de Deus é distinto dos demais? Por que o Evangelho se diferencia de outras coisas? Ok? Nota de rodapé para ficar registrado aqui. Vai ficar registrado para sempre, enquanto essa mensagem estiver online. A gente estava com saudade de você, Jéssica. Deus te abençoe, filha. Jéssica é uma filha dessa igreja. Ô, gente, converteu muitas pessoas aqui nessa igreja, assim, eu acredito. Mas teve 2 que converteram mesmo, mas com força. Foi Jéssica e Inácio. Nunca vi um negócio desse não, gente. O Inácio e a Jéssica são filhos raiz dessa igreja aqui, raiz mesmo. Chegaram aqui mundano e ficaram crentes mesmo. Glória a Deus, que benção. Jéssica teve que ir embora para Uberlândia. Se você não conhece ainda, uma ovelha preciosa. Hebreus capítulo 4, verso de 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Encontrou aí? Pode soltar, Bia. Você é chique, Bia. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Feche seus olhos. Peça ao Senhor assim, fala: Deus, cala a boca do pastor Júnior e que o teu Espírito fale ao nosso coração. E a mesma coisa eu peço ao Senhor nessa noite, ó Deus. Não deixe que em nenhum segundo o homem fale, ó Deus, aquilo que a tua palavra não quer que falemos. Senhor, guarde o nosso coração e a nossa boca fiel a esse santo livro, porque ele é a sua palavra, ele é poderoso. Essa voz é poderosa.
ela é como o som de muitas águas. Essa é a voz que quebra os cedros do Líbano, despedaça os ferrolhos de ferro, as portas de bronze. Essa voz é como o som de trovão. Essa voz é poderosa, Senhor. Por isso, ó Deus, que a tua voz, pelo teu Espírito, fale ao nosso coração. Revela-nos um pouco mais sobre a pessoa bendita, majestosa, gloriosa de Cristo Jesus. Rogamos também, Senhor, que o Senhor receba toda glória, toda honra, todo louvor ao teu nome nessa noite, com tudo o que está sendo feito neste lugar. Que o Senhor receba a glória para si. E que à medida que vamos mergulhando nesse santo livro, o Senhor vai nos mudando e fazendo de nós semelhantes a Jesus, o amado da nossa alma. Assim oramos, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Eu vou tentar ser bem didático para você entender. Dentro dos ofícios de Cristo, já estava sendo anunciado desde o início. Quando Deus escolhe um povo para si, estabelece o povo, estabelece a sua lei, e Deus coloca na nação de Israel 3 oficiais. O que eles tinham em comum? Eles tinham que ser ungidos com óleo, para consagração, e cada um exercia um papel distinto dentro da comunidade de Israel, do povo de Deus. O profeta, ele era aquele que falava ao povo. Ele falava da parte de Deus ao povo. E nós vimos que Jesus vem e se apresenta como o profeta, aquele que fala da parte de Deus ao povo. Só que vimos também que Jesus é maior do que os profetas. Nós vimos que na verdade os grandes profetas do Antigo Testamento, eles eram apenas uma sombra. Cristo era de fato o profeta. E não só o profeta, mas também a profecia. Por isso ele é maior do que os profetas. Então preste atenção que no ofício de Cristo, o que era apresentado pelos homens no Antigo Testamento, eles só podiam fazer uma parte. Por exemplo, o profeta no Antigo Testamento, ele só podia falar assim: assim diz o Senhor. O profeta não tinha autonomia para falar na primeira pessoa. Ele só podia transmitir a mensagem de Deus ao povo. E nós vemos que Cristo é mais do que o profeta, porque ele disse: eu porém vos digo. Porque ele é o profeta e a profecia. Ele é um mensageiro e a mensagem. Ele é o pregador da palavra e ele é a palavra. Por isso ele é maior do que os profetas. Esse foi o primeiro ofício. E o segundo agora, o profeta falava de Deus para o povo. Aí vem o sacerdote, porque a comunicação que Deus queria ter com o povo no Antigo Testamento não deveria ser só de Deus ao povo, mas do povo a Deus. Mas a pergunta é: como é que um povo transgressor da lei vai se reportar a um Deus santo? O mínimo que eles tinham que ter era medo. Então Deus separa um homem. Deus fala para Moisés: separa Arão, teu irmão, e os da casa de Arão. Separa-o para ser sumo sacerdote. E Arão, ele vai falar comigo em favor do povo. Então preste atenção. Moisés era o profeta. Ele subia até o monte, ouvia Deus falar, transmitia a mensagem para o povo. Arão era o sacerdote. Ele ouvia o povo, entrava no Santo dos Santos e oferecia sacrifício em favor do povo, diante de Deus. As suas funções específicas. Então preste atenção. Assim como o profeta, o sacerdote também era um porta-voz. Só que agora um porta-voz do povo para com Deus. Deus não aceitava qualquer um entrar no Santo dos Santos.
A nação de Israel não podia, eu quero, eu vou lá resolver. Não tinha isso no Antigo Testamento. Se nós aqui, essa geração brasileira de cristãos, irreverente, sensual, inconsequente, fosse chegar até Deus, do jeito que 80% da igreja no Brasil hoje quer chegar até Deus, ia virar uma carnificina. Deus tinha fulminado a maioria dos cristãos hoje. O povo não podia chegar até Deus assim. No Antigo Testamento eles não tinham acesso direto a Deus. Moisés, eu vou resolver o meu problema com Deus, você fica aí. Arão, não, o negócio é eu e Deus. Eu vou resolver do meu jeito com Deus. Eu vou lá falar com o meu Deus, porque afinal de contas eu sou íntimo de Deus. Não tinha isso lá. Não ousava entrar para oferecer um sacrifício, uma oferta a Deus. Não ousava homem nenhum entrar, senão por intermédio do sumo sacerdote. Algumas ofertas eram feitas pelos sacerdotes, os filhos de Arão. A oferta para expiação de pecado era feita pelo sumo sacerdote. Ele tinha que primeiro fazer um sacrifício. E aí você lembra da tenda, você já conhece. A tenda que foi montada no deserto, tinha o pátio externo, o átrio, tinha um santo lugar e tinha um santo dos santos. Um véu separava o local. E quando era a expiação pelo pecado do povo, por que expiação pelo pecado? Para Deus não destruir a nação de Israel, porque eles quebravam a lei, para Deus não estabelecer justiça sobre eles, o sumo sacerdote uma vez por ano pegava um novilho cevado, oferecia primeiro sacrifício para expiação do seu próprio pecado e da sua casa, depois para o povo de Israel. Então ele entrava e aspergia o sangue desse animal sobre o propiciatório, a tampa que ficava sobre a arca da aliança. Você já ouviu mensagens aqui sobre isso. Então esse era o passo. Você entendeu o que era o sacerdote, a função do sacerdote no Antigo Testamento. Então o que ele fazia? Ele entrava, ele pegava, anualmente ele tinha o sacrifício de expiação, a oferta de expiação. Ou seja, para que o pecado fosse tirado, para que Deus perdoasse o pecado da nação de Israel, tinha que ter esse derramamento de sangue, tinha que ter esse ato anual do sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, ok? O Santo dos Santos ficava a arca da aliança, dentro da arca ficavam as tábuas da lei, e a arca da aliança era a representação da presença de Deus. Deus falou assim, onde essa arca estiver, a minha presença estará ali, a minha glória vai se manifestar aí. É por isso que o rapaz lá, o Zá, foi tocar na arca, porque tropeçou, morreu. Ninguém pode tocar na presença de Deus, na glória de Deus. Você imagina essa geração horrorosa que a gente tem de crente, que pode dar ordem para esse Deus. É inadmissível o negócio dele, é um absurdo. Não é cristianismo, não pode ser. Então esse é o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo do Novo, não mudou. Com uma única diferença: mudou o sacerdote. Aqueles sacerdotes, eles só podiam fazer uma parte do serviço. Então constantemente ele tinha que fazer e refazer esse ato por ele mesmo, pela família dele e pelo povo de Israel. Essa era a função do sacerdote. Então preste atenção, essa carta aos Hebreus, escrita aos Hebreus, a carta aos Hebreus é chamada de o quinto evangelho, pela maioria dos teólogos. Por quê? Porque enquanto os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, narra a obra de Cristo aqui na terra, o escritor aos Hebreus vai dar continuidade na obra de Cristo depois que ele é assunto aos céus. Vai apresentar Cristo, agora, a sua obra, enquanto ressurreto, glorificado, de volta ao seu lugar de origem. O que ele está fazendo no seu lugar de origem. Então o escritor aos Hebreus vai trazer isso, e uma das coisas que ele deixa claro é que esse é o ofício de Cristo. E por que o escritor aos Hebreus escreve essa carta? Porque a carta aos Hebreus foi escrita a um povo que estava sofrendo dura perseguição e sendo tentados a voltar ao judaísmo, às práticas judaizantes. Então o escritor aos Hebreus escreve falando o seguinte: olha, voltar àquelas práticas é pecado. Deixar o evangelho de Cristo e voltar às práticas
acreditando que vocês podem ser aceitos pelas práticas, pelo cumprimento da lei. É pecado. Então o escritor aos Hebreus vai explicar por quê. Então ele apresenta Cristo como sumo sacerdote, justamente para tratar dessas coisas, para tratar que não tem como eles serem aceitos por Deus, senão por intermédio desse sumo sacerdote. Então preste atenção, porque além do sumo sacerdote representar o povo diante de Deus, no desempenho do seu ofício, o resultado disso era a santificação do povo, era a purificação do povo, tornando essas pessoas aceitáveis para Deus. Mais ou menos tipo assim, na linguagem do pastor Júnior: Deus olhando do trono, chegando o dia da expiação, se não acontecer, morre todo mundo, porque eles quebraram a lei, e o juízo virá sobre eles. Mas por que Deus não podia fazer isso? Um dos textos que eu mais gosto, Apocalipse: porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus coloca homens para exercer esse ofício, para mostrar o que iria acontecer em um futuro próximo. E aí então o sumo sacerdote entrava, imolava o animal, aspergia o sangue do animal, a ira de Deus era aplacada. Estou conjecturando, tá, irmão? Não tem. Aí Deus, muito bem, volta para o trono e se assenta de novo. O ano que vem de novo, o ano que vem de novo, o ano que vem de novo, e o ano que vem de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas o desempenho do ofício desse sumo sacerdote do Antigo Testamento levava o povo a isso, a santificação, a purificação, e era necessário se fazer constantemente. Mas o escritor vai apresentar Cristo aqui. Vamos olhar para o verso 14. Então você entendeu aí, conseguiu acompanhar o ofício do sumo sacerdote do Antigo Testamento? Ok? Perguntas? Dúvidas? Não? Vamos lá. 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Preste atenção. A Bíblia vai falar aqui de Cristo e vai falar de tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Preste atenção. Quando a Bíblia fala de sumo sacerdote, ela vai falar de uma posição diferenciada, uma posição de destaque, uma posição de autoridade elevada. Porém o escritor acrescenta esse adjetivo aqui e chama Jesus de o grande sumo sacerdote. E isso ele faz por quê? Porque existe um contraste aqui do sacerdócio do Antigo Testamento com a sua obra. Arão era um sumo sacerdote, e todos sabiam disso, e todos que viriam depois dele seriam seus sucessores. Mas a primeira coisa, Cristo não teria sucessor nenhum. Ele é o grande sumo sacerdote porque, primeiro, ele não teria sucessor. A grandeza da sua obra como sacerdote, do seu ofício, do seu trabalho, consiste no fato de que a sua obra, o seu sacrifício oferecido, ele seria cabal, perfeito, pleno. O sacrifício de Cristo é permanente, é completo, é suficiente. Ou seja, quando Cristo ia se apresentar como sumo sacerdote e oferecer o sacrifício para a purificação do povo, para a remissão de pecados, para a expiação de pecados, o ato de Cristo seria suficiente. Por isso o escritor fala de o grande sumo sacerdote. Por isso ele acrescenta esse adjetivo a Cristo. Outra coisa, por causa da pessoa de Cristo. Ele é chamado de o grande sumo sacerdote por causa de quem ele é. Depois, a obra, ou seja, a obra de Cristo é superior a todas que passaram. A obra de Cristo é superior a todos os sacrifícios que foram feitos. A obra de Cristo é superior a todos os sumos sacerdotes que passaram na nação de Israel. Ele é completo. Cristo é o grande sumo sacerdote. O escritor aos Hebreus vai apresentar ele nesse ofício. Mas tem algo mais profundo que daqui a pouco eu e você vamos saber. Porque, né? Tudo bem, pastor, ele é
Não. O sumo sacerdote intercedia a Deus pelo povo, em favor do povo. E Deus exigia do sumo sacerdote que se fizesse isso com derramamento de sangue, com sacrifício, por causa do pecado. Entende? O salário do pecado é a morte. Tinha que morrer alguma coisa. Tinha que ter derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Tinha que ter derramamento de sangue. Lá no Antigo Testamento teve derramamento de sangue. E no Novo, é isso que chama dele de um grande sumo sacerdote. Não, ele não pegou um novilho, ele não pegou um bode e se apresentou ao templo, lá no templo de Salomão, lá no templo antigo, e entrou e falou assim: eu sou Jesus, vestido com aquela roupinha ridícula que apareceu agora aí, o pessoal do templo de Salomão vestido. Não tem mais sumo sacerdote, filho. A igreja tem um único sumo sacerdote. Sumo sacerdote, só um. Preste atenção. Primeiro, a pessoa de Cristo, a sua obra, fez o escritor aos Hebreus chamado de o grande. Segundo, olha o verso 14. Ele diz assim: então, quem é esse sumo sacerdote? Ele é o grande por quê? Por causa da sua obra. A obra dele é diferente das outras. Segundo, o sumo sacerdote do Antigo Testamento penetrava no lugar chamado Santo dos Santos, uma tenda montada por homens, onde Moisés foi ordenado montar, a arca que foi construída por homens, onde Deus falou assim: a minha presença vai habitar aí. Mas a arca não era a presença de Deus, ela era um objeto o qual Deus falou que ia habitar, e a sua presença estaria. Pode construir a arca que você quiser, não tem mais presença de Deus nela. Por quê? Nós vamos saber, preste atenção. O texto vai dizer assim: o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Por que ele é o grande? Por que ele é maior? O sumo sacerdote entrava além do véu, no santo dos santos, que separava o santo lugar do santo dos santos, abria aquela cortina, entrava com o sacrifício, aspergia. Outra coisa, ele entrava de frente e saía de frente. Ele jamais virava as costas para a nobreza. Entrava de frente, oferecia o sacrifício, voltava. Jesus não entrou no Santo dos Santos. O escritor aos Hebreus fala que ele penetrou os céus. Por isso ele é maior. A sua obra não foi terrena, foi divina. Ele não foi no Santo dos Santos, ele foi no trono e assentou-se à direita da majestade. É por isso que ele é maior, é por isso que ele é o sumo sacerdote da igreja, do povo de Deus. Preste atenção, mas tem mais. Ele não penetra no santo, ele penetra na realidade dos céus, na realidade do trono. Só que tem uma coisa: o sumo sacerdote do Antigo Testamento pegava um animal, o sangue, e aspergia naquilo que era a representação da presença de Deus. Um objeto, um caixote, coberto de ouro, com serafins nas alças, que as suas asas encontravam na frente. Ali ficava o propiciatório. Cristo entra, a sua obra, ele penetra os céus. E o sangue do propiciatório e o propiciatório é o mesmo que o sumo sacerdote. É Cristo, por isso ele é maior. Ele entra nesse local, ele penetra, porque Cristo não é o símbolo da glória de Deus, Cristo é a própria glória de Deus. É por isso que ele é maior, e o escritor aos Hebreus chama de o grande sumo sacerdote. Nota de rodapé, vamos lá. Você sabe disso, né? A tampa do propiciatório, o sangue tinha que ser aspergido, porque ficava a tampa entre a lei de Deus e o homem, certo? O sangue tinha que ser colocado por cima. A Bíblia fala que Cristo veio como propiciação pelos nossos pecados. Quem era a tampa? Jesus era a tampa.
Por que Deus não destrói eu e você agora, hoje? Porque Jesus continua entre Deus, a sua lei perfeita, e nós, os pecadores. Ele ainda continua como o mediador entre Deus e os homens. E enquanto o mediador tiver, Deus não pode despejar sua ira sobre a terra. Por isso ele é o maior. Por isso ele é o grande sumo sacerdote. Mas vamos avançar. É muito importante você saber disso. O escritor aos Hebreus também nos diz nesse versículo, preste atenção, que esse grande sumo sacerdote, ele é tanto homem quanto Deus. E por que ele diz isso? Preste atenção, perceba, ele é chamado de filho de Deus para mostrar que ele é Deus e eternamente gerado de Deus. Por isso que ele fala assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, para mostrar que esse sumo sacerdote é gerado de Deus, plenamente Deus, e ele é Deus. Porém, mesmo que ele diga que esse Jesus, o Filho de Deus, é da mesma substância, da mesma essência, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras que Deus realizou, ou seja, Deus aqui, encarnado, Cristo Jesus, ele também, o escritor chama ele de Jesus porque é o nome humano que foi dado para Jesus, para ele. Então ele está dizendo o seguinte, preste atenção, esse aqui é plenamente Deus, mas ele fala assim, Jesus, para mostrar que ele é homem, o nome humano dado a ele. E por que ele faz isso? Por que o escritor aos Hebreus tem que mostrar que o sumo sacerdote agora, o grande sumo sacerdote, ele tem que ser tanto homem quanto Deus? Primeiro, porque sendo homem, ele é capaz de se identificar conosco. Sendo homem, ele é capaz de conhecer a forma plena, as tentações que passamos, as fraquezas que possuímos, as limitações que enfrentamos de tempo, de espaço. Porém, ao mesmo tempo, sendo Deus, ele é capaz de fazer um sacrifício perfeito. Sendo homem, ele se identifica com as minhas fraquezas. Sendo homem, ele se identifica com as minhas limitações. Sendo homem, ele olha para mim e fala assim: eu sei o que você está passando, eu sei o que você passou. Eu senti na pele as suas dores. Mas sendo Deus, e somente Deus pode purificar o homem. Por isso o grande sumo sacerdote, ele precisa ser tanto homem quanto Deus. É o que o escritor aos Hebreus está mostrando para mim e para você, que ele precisa ser homem e Deus. Por quê? Como homem se identifica conosco, e como Deus ele pode me purificar da minha injustiça. Ele pode fazer um sacrifício perfeito, um sacrifício pleno. Ou seja, homem para se identificar conosco, Deus para nos purificar de maneira plena, no mesmo homem. Era o que eu e você precisávamos. O homem precisa de um Salvador, filho. Ei, você precisa de um Senhor na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, você pode continuar tentando sozinho, você não vai conseguir. Não, pastor, vou sozinho mesmo, do peito e na raça. Deus vai na frente. Não vai não, Deus não vai não. Como diz a velha, ele não vai não. Vai não. Deus só vai na frente daqueles que estão debaixo desse sacrifício, dessa obra, aqueles que se identificam com esse homem. Você não vai conseguir sozinho, pode tentar. Não, pastor, eu fiquei bem sucedido, grandes coisas. Mas você sabe que eu ia falar outra coisa, né? Pastor, fui sozinho mesmo. Não sou crente, não quero nem saber. Que isso, Salvador, balela. Aí, fiquei rico. Estou montado no dinheiro. Deixa o ressoar da trombeta vir. E aí, eu estou querendo fazer terror mesmo com você. Deixa a trombeta soar, para você ver se você venceu. O homem precisa de um Salvador, o homem precisa de um Senhor, o homem precisava de um representante diante de Deus.
O tempo todo Deus mostrou isso. É por isso que Deus estabeleceu o sacerdócio no Antigo Testamento, porque o homem não podia chegar-se a Deus, e você não pode chegar-se a Deus por outro caminho, outra maneira, senão Cristo Jesus, o grande sacerdote. Nós só podemos chegar por intermédio dele, não tem outro caminho para nós. Mas preste atenção, não vai ser de pancada não, irmão, pode ficar tranquilo. O sermão hoje vai ser, eu vim em paz. O fato de sabermos disso, meu irmão, olha isso aqui, agora é a parte, presta atenção nisso aqui. O fato de nós sabermos disso, o escritor vai dizer assim: o sumo sacerdote de vocês, aquele que ofereceu uma obra perfeita, eterna, plena, ele é homem e se identificou com as fraquezas de vocês, ele levou sobre ele as suas dores, ele sabe o que é padecer, ele se compadece da sua dor, ele é homem de dores, ele sofreu frio, fome, sede, ele foi injustiçado, ele foi decepcionado, ele sabe as fraquezas que você enfrenta. Como homem, ele se identifica conosco nisso. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe das oscilações que temos de humor, ele sabe o que é ter o seu corpo cansado, dor de cabeça. Você sabia que ele sabe o que é dor de cabeça? Ou você acha que não? Ele falou assim: mas ele é Deus, e como Deus, e somente como Deus, ele pode purificar vocês. Ele ofereceu a obra perfeita por vocês, sendo Deus. Agora preste atenção, aí ele vai dizer assim: por causa disso, fica firme na fé, irmão, conserva a sua fé, tendo a certeza do que foi feito, permaneça firme. E ele vai dizer por quê? Porque nós não temos, o texto podia ser assim: porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele botou na negativa aqui: porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Presta atenção, está sério, nem água tomei. Olha aqui, o povo pecou contra Deus. Deus falou para Arão assim: Arão, Deus está mandando um mal aí, vai matar o povo tudo. A morte está vindo. Moisés chamaram e falaram: Arão, corre. Arão, você que pode entrar lá, vá até o altar, pega as brasas vivas do altar, Arão, coloca no teu incensário, e se coloca entre a morte e o povo, Arão. E o texto vai dizer que Arão corre até o altar, pega brasas vivas do altar, coloca no incensário, vai à frente do povo e começa a balançar o incensário. E à medida que Arão vai fazendo isso, a morte vai retrocedendo. O que o sumo sacerdote está fazendo é o seguinte: é se colocando entre a morte e o povo, entre a sentença de Deus e o povo. E a obra desse sumo sacerdote fez com que a morte afastasse. Porém, o povo pecaria de novo e a morte viria de novo. Mas com Cristo não, porque a Bíblia diz que esse sumo sacerdote esmagou a morte na cruz. De uma vez por todas, a morte foi morta na cruz do Calvário pelo sumo sacerdote. Por isso ele é maior. Por isso ele é maior que os profetas. Por isso ele é maior que Abraão. Por isso ele é maior que Moisés. Por isso ele é maior que Davi. Por isso não tem ninguém maior que ele. Esse é Cristo Jesus. E é esse Jesus que o escritor aos Hebreus está falando: nele vocês devem confiar firmemente e não deixar a fé. Conserve a fé de vocês. Mas preste atenção, por que nós devemos fazer isso? O verso 15: nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Irmão, todos nós temos fraquezas.
E elas são diversas. Quer ver? Você tem fraquezas físicas. Você não consegue. Quem passou dos 40, confessa. Pouca gente, pessoal novinho aí. Vocês são mentirosos, hein? Confessa esse pecado agora que você acabou de cometer também. Antes dos 40, irmão, o nosso organismo funciona muito melhor. Você tem vigor para tudo. Depois, você tem fraquezas físicas. Alguns cabelos começam a aparecer de uma cor diferente. Cabelos brancos. As pernas começam a vacilar. O organismo começa a não responder bem. Nós temos fraquezas físicas. Nós vamos ficando limitados. Nós temos fraquezas emocionais. Um dia você está explodindo de alegria, outro dia você está tão cabisbaixo e abatido. Um dia você está confiante, outro dia você está com medo e temeroso. Nós temos fraquezas emocionais. Nós temos fraquezas espirituais. Um dia você está aqui, você quer até fazer a reunião de oração, outro dia nem aqui você aparece. Um dia você quer pregar para o céu inteiro. Não, pastor, eu vou descer as grotas, eu vou cair para dentro. Outro dia nem no culto você vem para assistir, sei lá o que nem Faustão na Globo tem mais para assistir. Comer pipoca. Fraquezas espirituais. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Nós possuímos fraquezas em todas as áreas da nossa vida. Nós temos fraquezas morais em todas as áreas da nossa vida. Porém o texto diz que esse sumo sacerdote, ele não nos enxota, ele não nos esmaga por causa das nossas fraquezas. Ele não ignora as nossas fraquezas, mas ele não nos humilha, nos esmaga, nos enxota, nos deixa para lá. Ele olha para as nossas fraquezas e diz o seguinte, preste atenção, olha o texto, que não se compadece das nossas fraquezas. Olha, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Ele está dizendo assim, tudo que você passou, passa e passará, Cristo foi tentado nela. Cristo sabe das nossas fraquezas, Ele conhece nossa estrutura, Ele pisou neste solo, Ele vestiu pele humana, Ele ficou sujeito ao tempo e ao espaço como eu e você. Aquele que os céus dos céus não pôde contê-lo, fez carne e ficou sujeito ao tempo e ao espaço. Esse é Jesus. Ele está falando assim, Ele foi tentado em tudo isso. Pensa nele, na experiência com Pedro. Pensa olhando para a cara de Judas. Pensa o tanto de coisas que Judas deve ter falado para Jesus. Ele sabendo quem Judas era. Pensa alguns minutos. Pedro olha para ele e fala assim, eu vou com o senhor até para a morte. Pouco tempo depois Pedro fala, eu nunca conheci esse homem. Ele sabe o que é ser decepcionado, meu irmão. Jesus sabe o que é ser frustrado. Ele sabe o que é ser entristecido, machucado, injustiçado. Para com esse charminho. Para de se vitimizar. Para de achar que você é a vítima da sociedade. Jesus, Ele se compadece, Ele sabe o que nós passamos. Ele disse assim, mas eu não julgo vocês, eu não sentencio vocês, eu não jogo vocês para lá. Ele se compadece de nós, diz a Bíblia. Ele tem compaixão de nós. Essa é a beleza da obra do sumo sacerdote, que quando ele vai nos representar diante de Deus, ele vem com compaixão sobre nós. Esse é Cristo. É isso que Ele faz. Esse trecho é claro em sua mensagem. Sim, Ele foi verdadeiramente homem, sabe de tudo que enfrentamos, mas a grande diferença, a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas essas coisas, mas sem pecado.
Essa é a diferença de Cristo para nós. Ele passou por tudo isso, mas ele não pecou. Ele foi injustiçado, mas ele não ficou com raiva de quem injustiçou ele. Teceram mentiras a respeito dele, mas ele não rebateu com mentira. Fizeram coisas erradas com Jesus, mas Jesus não fez a mesma coisa com a pessoa. Essa é a diferença de Jesus para nós. Ele disse: eu sei o que vocês estão passando, eu sei das limitações, porém, ele não pecou. Olha aqui, ele não cedeu à tentação, ele enfrentou as adversidades, ele passou pelas necessidades, ele foi tentado nas mesmas áreas, concupiscência dos olhos, concupiscência do coração, soberba da vida, tudo isso foi colocado diante de Jesus, mas ele não cedeu. Ele sabe da sua dificuldade, meu irmão, ele sabe da minha, ele conhece nossas dores. Ô filha, olha aqui para o pastor, onde você acha que ele está quando você está chorando escondido no banheiro? Onde você acha que Jesus está quando você está passando aquela crise lá no seu casamento? Você quer esconder de todo mundo. Onde você acha que ele está? Ele sabe do que você está enfrentando, filho. Onde você acha que Jesus está quando você, no seu coração aí, murmura, reclama? Jesus está, ele sabe disso, ele sabe que nós temos essas fraquezas, mas ele olha para essas nossas fraquezas e ele age diferente de nós. Essa é a diferença de Jesus para nós. Nós olhamos uns para os outros e falamos: nós só vamos até aqui, não dá para ir mais com você, Gigi. Não dá, está demais você comigo. Jesus não faz assim. Não tinha nenhum nível mais que Jesus pudesse chegar. Ele chegou ao nível máximo que um homem podia chegar: a cruz, sem pecado. Esse é Jesus, o sumo sacerdote. Mas preste atenção, vamos avançar. O escritor aqui está dizendo o seguinte: o nosso sumo sacerdote, no ofício dele de representar a mim e a você diante de Deus, ele se fez carne, passou as mesmas coisas, sabe das nossas fraquezas, sofreu as mesmas coisas, mas não pecou. Jesus não precisava, como o sacerdote do Antigo Testamento, se purificar para entrar no Santo dos Santos. A diferença de Jesus é que ele não estava no Santo dos Santos, ele estava no trono, vestido de glória e de majestade. Ele desce e o trono agora fica na expectativa, na volta do sumo sacerdote. Então ele volta ao trono, entra nos céus, ele desce e se identifica conosco, sobe e fala: eu vou salvá-los. Escute isso aqui, olha o texto: sem pecado, e por causa disso, sabe o que ele está dizendo? Olha que mensagem poderosa, meu irmão. Ele sabe o que a gente passa, sabe quando a gente falha, sabe quando nós estamos prestes a desistir e abandonar tudo. Ele sabe disso. Ele sabe que talvez você veio aqui falando assim: esse é o último culto para mim, eu não vou mais, cansei de igreja, fui decepcionado a vida toda com a igreja, não dá mais para mim. Ele sabe disso, ele sonda o seu coração, ele conhece o seu coração, ele sabe. Mas a despeito de mim e de você, ele olha para mim e para você mesmo, querendo dizer e fala assim: filho, eu não deixo você, eu não excluo você. O texto está dizendo: eu me compadeço de vós, o Senhor está dizendo. É isso que o escritor está falando. Ele olha para nós e fala: eu tenho compaixão de vocês. Na verdade, o que ele está querendo dizer é: eu me apresento diante de Deus, eu me coloco diante de Deus em favor de vocês, como intercessor de vocês, mesmo sabendo das limitações de vocês. Então Jesus chega para os seus discípulos, e João 17 vai registrar a oração dele, a oração sacerdotal de Jesus. Ele fala assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Pai, essa é a intercessão do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu sou o sumo sacerdote. Pai, santifica aqueles que o Senhor me deu, guarda aqueles que o Senhor me deu. Pai, aqueles que o Senhor me deu não vão perder, todos eles estão nas minhas mãos, ninguém vai arrebatar deles.
deles, o meu sacrifício é perfeito, é cabal, é eterno, é pleno, e é para eles, é por causa deles. E Jesus vai deixar claro e falar assim: Pai, é por eles que eu rogo. Você pode ficar com confiança, porque nós temos um intercessor, que Ele mesmo é o Senhor. Você nunca parou para pensar nisso? Ele vai diante de Deus, Ele vai nos representar diante de Deus, Ele vai nos purificar diante de Deus, não com sangue de animais, diz Hebreus, não com obra de mão humana, não humana dessa terra, diz Hebreus. Mas Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12, ele vai dizer assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Preste atenção no termo eterna. A redenção dele ao seu povo foi na eternidade, e é para toda eternidade. Uai, pastor, então responde uma vez salvo, salvo para sempre? Não. A eternidade está bom para você, para sempre? Ou você quer uma coisa maior que a eternidade? Não tem. Não tem como. Maior que a eternidade não tem. Ele está falando assim: eterna redenção. Não com sangue de bodes, não com obra humana, mas com obra divina. Olha o verso 16, gente. Escuta isso aqui. Eu não sei como é que você não fica louco com esse negócio, irmão. Não dá vontade de sair correndo, gritando na praia, não? Obrigado, Deus. Olha aqui. Por causa disso, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Aqui. Lembra do Antigo Testamento? O povo ficava fora da tenda, fora, entrava até um certo ponto, ficava ali. Aí o sumo sacerdote entrava na frente e falava com o povo assim: ó, daqui para cá não vai não, que é ruim para vocês, hein? Daqui para cá. O sacerdote entrando, depois de ter feito a purificação por si mesmo, que nem um sacerdote podia. Há algumas informações aí que ele tinha que amarrar uma cordinha com um sininho, né? Essas informações. Passa do pressuposto que sim. Porque se ele tivesse em pecado, ele morria lá. E ia cair, ouviu o barulho do sininho, puxa, morreu. Parou o barulho do sininho, puxa, morreu. Aí o sumo sacerdote entrava, Arão entrava com o animal, fazia a purificação. Não é assim? O povo ficava confiando na obra de quem? De Arão. Tipo assim: Arão, você confessa esse pecado direito aí. Arão entrava. O escritor aos Hebreus está falando assim: por causa de Cristo, da obra de Cristo, quem pode chegar até lá agora? Quem pode ir lá agora, irmão? Quem agora tem acesso? Diz o escritor, diz o evangelista, que quando esse sumo sacerdote, quando o cordeiro é cravado na cruz do Calvário, quando ele entrega o seu espírito, o véu do santuário se rasga de cima a baixo, e ele fala: por causa dessa obra, vocês agora podem achegar-se até o trono de Deus, vocês podem ir sem medo da morte. Você consegue entender essa obra magnífica, extraordinária de Cristo? Ele está dizendo: preste atenção, por causa dele, vocês não precisam mais ter medo. Por quê? Porque se você chegar diante de um Deus santo, sabendo do quão pecador você é, de fato você precisa sentir medo, mas por causa de Cristo não. E o escritor está falando: acheguem-se agora com confiança, tenham certeza do que foi feito. Porém, ele não é só o grande sumo sacerdote da sua vida.
Porque o sumo sacerdote levava em suas mãos um animal. O sumo sacerdote, ele oferecia algo que ele pegava externamente, um animal, uma criação, e oferecia para o Criador. Ele não é só o seu sumo sacerdote, ele é também o seu substituto. O escritor aos Hebreus está falando o seguinte, que ele sofreu o golpe da lei de Deus, que eu e você deveríamos sofrer. Foi ele quem sofreu, ele é quem bebeu o cálice da ira de Deus, que eu e você deveríamos beber. Ele é quem levou sobre o madeiro o meu e o seu pecado, ele é quem foi feito maldição por nós. E é exatamente por isso que quando nós falhamos, nós não devemos fugir de Deus, com medo de Deus. O escritor está falando assim, é exatamente porque ele se colocou no seu lugar, ele é o seu substituto. Não, a obra não consiste em nós, não fomos nós que fizemos a obra, foi ele quem fez, e porque ele fez, nós podemos ter confiança. O escritor está dizendo, porque ele é perfeito, porque ele é pleno. Achegue-se com confiança. A Bíblia vai dizer, agora vocês têm um representante. Ele não é mais aquele que vai, ele não é mais só o sumo sacerdote que entrou com o sacrifício, ele também é o próprio sacrifício, e ele cumpriu e satisfez a lei de Deus, e agora por causa dessa obra, vocês podem achegar diante dele. É por isso que eu e você podemos orar. Entendeu? Você achou que, não pastor, aprendi a orar porque minha avó falou? Não. Você pode orar porque ele fez essa obra. E não só isso. Por que a gente pode ter confiança? O escritor está dizendo, porque agora a Bíblia diz que ele, depois que entra de uma vez, ele se assenta à direita da majestade, e ele intercede por nós. Ele é o advogado fiel. Não é assim que vocês gostam? Advogado fiel. Vocês não gostam disso aí? Os pentecostal da igreja gostam de advogado fiel, né? Esse advogado foi para o seu lugar na cruz. Esse intercessor foi no nosso lugar na cruz. Esse intercessor bebeu o cálice da ira de Deus na cruz. Esse homem foi deixado sozinho na cruz, abandonado na cruz. Mas diz o texto que o véu que separava foi arrancado. O homem agora tem livre acesso até Deus, por intermédio desse homem, o sumo sacerdote, Cristo Jesus. Ele fala assim, então não tenham medo. Quando vocês pecarem, não tente fugir de Deus, confesse o seu pecado. Agora, olha a beleza desse texto, irmão, escuta isso aqui. Se eu pular, você não fica escandalizado, não. Ele vai dizer assim, acheguemos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Preste atenção, escuta aqui, vê se isso não é maravilhoso. O trono de Deus, irmãos, é um trono de justiça, a Bíblia diz. É do trono que ele vai julgar as nações. É do trono que ele vai julgar o ímpio, Satanás, seus anjos. O trono de Deus é um trono de justiça. Mas o texto vai dizer que nós temos livre acesso, e vai chamar esse trono de trono da graça. Já parou para pensar nisso? Olha aqui, perceba algo interessante. Irmãos, trono esse aqui de justiça, que o escritor fala agora, por causa dessa obra, é trono da graça para nós. Os serafins estão em volta dele, voando, 6 asas, cobre o rosto com 2, os pés com 2, voam com... Não podem olhar para esse trono, é trono de justiça. Por que eles não podem olhar? Senão eles vão ser dizimados. É trono de justiça, é trono de glória. Mas preste atenção,
esse trono se tornou para mim e para você trono da graça. Logo eu, um pobre, um pecador, logo eu, um não merecedor, mesmo machucado, ferido, quebrado, pecador, esse trono nos mostra que nós somos recebidos, esse trono nos mostra que nós somos perdoados. Quando o escritor aos Hebreus fala trono da graça, ele está falando que nós somos purificados, limpos, aceitos por Deus e salvos por sua graça. Preste atenção, ele está dizendo assim: achegue-se com confiança nesse trono a fim de alcançar misericórdia. Preste atenção, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você pode chegar com confiança e que Deus não vai dar para mim e para você aquilo que nós merecemos, por causa da sua misericórdia. O que é que os meninos aí, centro do coração de Deus, merecem aqui, irmão? Inferno, juízo. É isso que a gente merecia. Gostou desse evangelho, irmão? Você prefere o outro? O outro não tem aqui não, você pode ir embora. Tem não. Esse trono é um trono de juízo, mas para nós virou trono de misericórdia. Por quê? Porque Ele não vai dar para nós aquilo que nós merecíamos receber, por causa da sua misericórdia. Ele fala assim: pode ir com confiança. Mas Deus, eu pequei, achegue com confiança. Mas Deus, eu falhei, achegue com confiança. Você não receberá aquilo que você merece por causa da sua misericórdia, porque de uma vez por todas o sumo sacerdote Cristo Jesus entrou, rasgou o véu do santuário, se ofereceu em seu lugar e satisfez a justiça de Deus. Misericórdia. Deus não vai dar aquilo que a gente merece, por causa da misericórdia. Então para com esse negócio. Frase que eu acho que o Wesley até gosta dessa frase: pastor, eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Você nasceu, pronto, é suficiente. Mas por causa desse trono, misericórdia, ele fala: não filho, Renata, você merece, filha, mesmo tão linda assim, você merece o inferno, mas eu não vou te dar o inferno. Mas Ele chama esse trono de misericórdia e graça. Ele não só não vai nos dar o que nós merecemos, mas Ele vai nos dar o que nós não merecemos. Presta atenção. A minha pergunta não é por que o outro, meu filho. Eu não consigo chegar diante de Deus, e falar: Deus, mas por que o outro fulano o Senhor não salvou? Não, eu só consigo chegar diante de Deus e falar: Deus, por que eu? Ele fala: porque o meu trono, filho, para você é um trono de misericórdia e de graça, e não de juízo. Logo eu, Deus, eu conheço as minhas fraquezas, eu sei das minhas limitações, mas é exatamente isso que Deus faz, é simplesmente isso que Ele faz. Ele fala: não, você merece o inferno, mas eu não vou dar para você. Não, você não merece o céu, mas o meu filho entrou nos céus e trouxe para si homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E deixa eu te contar a verdade absoluta: o seu nome estava lá, nessa lista. Não, meu irmão, não se apaga do livro da vida um nome que foi escrito com sangue eterno. Foi isso que Ele fez. Ele fala assim: então agora vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Por causa dessa obra vocês podem chegar agora com confiança e confessem os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, e apresentar vocês, igreja preciosa, pura e santa, a Deus o nosso Pai, Cristo Jesus. É por isso que Ele é o maior da história, é por isso que Ele é maior que os profetas, é por isso que Ele é maior que os sacerdotes, é por isso que Ele é maior que os patriarcas, é por isso que Ele é o maior, Ele é tudo em todos, Ele é o maior, Ele é de eternidade a eternidade, geração a geração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é o maior de todos.
Cristo Jesus, o maior. Essa é a obra que Ele realizou. Nesse trono, você recebe o que não merece, o céu. Nesse trono, e o escritor está falando, nós temos um sumo sacerdote, que se compadece de nós, e que deixou o acesso livre, para que nós nos acheguemos com confiança, sabendo que nós receberemos graça e misericórdia, quando precisarmos. Eu mereço o juízo, Deus não me dá o juízo. Eu não mereço a salvação, Deus me dá a salvação. Ah, que obra extraordinária do sumo sacerdote. Que representante nós temos diante de Deus. O que nós vamos fazer com essa obra? O escritor aos Hebreus, então, no capítulo 10, no verso 19 ao 23, ele vai dizer assim, e eu termino com essas palavras: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Cristo Jesus. Qual a segurança que você quer do Evangelho, irmão, além dessa? Pastor, eu não entendo, pastor. Quando eu estou aqui, eu me sinto a pessoa mais salva do mundo. O problema é quando eu saio e peco. Eu me sinto a mais condenada do mundo. Ele está falando assim: e se pecarmos, nós temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se confessar os pecados, Ele é fiel. Mas pastor, qual é a certeza? O apóstolo Paulo vai escrever isso. E a certeza nossa é essa. E ele registrou isso em Romanos capítulo 8, no verso 31, ele vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo que morreu, o qual ressuscitou, entrou no Santo dos Santos, está sentado à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, perseguição, perigo, nudez, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem altura,
nem profundidade ou qualquer outra criatura pode nos separar dessa obra do amor de Deus, porque ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus, o grande sumo sacerdote do povo de Deus. Amém.